Olá, o meu nome é Guilherme e eu gostaria de ler um pequeno trecho da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o verso 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Final de ano é sempre muito lindo, muito belo, as luzes, os pisca-piscas, as sacadas dos prédios iluminadas, as cores vivas mostrando que o Natal está chegando. Os shoppings estão lotados, as vitrines todas enfeitadas, e tudo isso até parece conseguir amortecer todo o sofrimento resultante de um ano sofrido devido à pandemia e algumas outras surpresas desagradáveis. As festas, a família reunida, os amigos celebrando, todos estão reunidos em busca da alegria, do contentamento e de um bom motivo para sorrirem novamente. Agora, você já pensou ou você já parou para pensar sobre tudo isso? Sobre o Natal? Será que a festa do Natal tem somente o propósito de nos reunirmos para um banquete? Ou de trocarmos presentes uns com os outros? Será que a alegria dessa festividade resume-se somente nisto? Ou existe um propósito muito mais profundo na memória do Natal? O texto que nós acabamos de ler traz uma resposta poderosa, ou seja, traz uma intervenção divina sobre um grave problema que está ocorrendo. Esse problema, ele é muito pior do que a Primeira e Segunda Grande Guerras Mundiais. Ele é muito pior do que as pandemias que arrasaram a história da humanidade. É muito pior que a fome e é pior do que todo tipo de crise possível que a humanidade possa enfrentar. Pois esse problema é algo bem conhecido por todos nós. E o nome desse problema é morte. Sim, ela mesma. A morte surgiu logo com o primeiro casal que trouxe à existência a humanidade. Como é dito no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que apresenta o casal Adão e Eva. E esse primeiro casal pecaram contra o nosso Deus. E esse pecado os afastou de Deus, trazendo sobre eles a punição da morte.
E como consequência, a morte passou a reinar sobre toda a humanidade. Não importa se você é rico ou pobre, se você é branco ou negro, se você é homem ou mulher, criança ou ancião, se você é inteligente ou possui pouca inteligência, não importa. Nada é impeditivo para o poder devastador da morte. Por mais enfeitada que uma casa possa estar para celebrar uma festa, por mais luzes que existam, por mais brilho que exista numa casa, quando a morte chega, meu amigo, minha amiga, ela deixa tudo cinzento. Qualquer decoração, qualquer ornamento que exista na casa desaparece perante o pranto, o luto e a dor. A morte, experimentada pela humanidade, ela é física, mas também é espiritual. Pois as escrituras enfatizam que por diversas vezes que por conta do nosso pecado, nós estamos separados de Deus, que é o autor da vida. Agora, imagine o seguinte: se Deus é o autor da vida, se nós não estivermos próximo dele, que é o autor da vida, o que nos resta então depois da morte? Se nós não estamos próximos de Deus, que é o autor da vida, o que sobra para nós depois da morte é um plus da morte, a morte eterna, porque a própria palavra morte quer dizer separação. Está vendo o tamanho da gravidade desse problema? Está vendo quão terrível ele é? O texto que lemos trata da forma como Deus trouxe um poderoso golpe sobre a morte. E por isso que esse texto, conforme dito pelo anjo aos pastores, é uma boa nova. Porque Deus trouxe um golpe tão forte contra a morte que ele foi capaz de trazer vida, e vida abundante por meio da vida de Jesus Cristo. O anjo disse aos pastores: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador nasceu. Não é alguém que veio para salvar a nossa economia, ou alguém que veio dar uma boa condição de vida para a população. Não, ele não é um líder político. Ele é o próprio Filho de Deus, que de forma voluntária ele veio a este mundo, vestindo a nossa carne assim como nós, passando dor e sofrimento assim como nós, experimentando as limitações, o cansaço, o sono, os apertos, as pressões da vida, assim como nós, como eu e você. Cristo, ele é o Salvador que veio para trazer solução contra o pior dos nossos problemas, que é a morte. E Cristo, conforme a passagem que nós lemos, ele veio de uma forma tão humilde, de forma tão humilde, que o anjo disse para aqueles pastores: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Você já parou para pensar nisso? Quando pensamos sobre enfatizar uma mensagem importante, nós imaginamos as inúmeras formas de chamar a atenção das pessoas que nós queremos chamar a atenção. Nós queremos enfatizar a importância de um fato. Então, nós podemos pensar em divulgar essa mensagem no telejornal, na rádio, num grande outdoor, ou até mesmo um avião puxando uma faixa pelo céu. Nós queremos que tal fato importante venha a ser conhecido por todos e reconhecido que, de fato, é importante. Os reis do passado, por exemplo, quando eles queriam apresentar os seus príncipes herdeiros para uma colônia ou uma região vassala do rei, eles mandavam seus arautos,
vestidos em trajes elegantes e nobres, acompanhados de uma grande comitiva e com grande festa. Essa grande comitiva anunciava o príncipe em seus trajes reais. O príncipe era apresentado, sentado ao lado do trono do rei. Porém, neste caso, a mensagem do nascimento do Rei Salvador Jesus Cristo não é proclamada para os poderosos, e sim para homens simples, neste caso, os pastores. E o Rei Salvador não está vestindo trajes reais, mas está envolto em faixas e deitado numa manjedoura, uma espécie de coxo que era utilizado para servir a ração dos animais. Contudo, mesmo os pastores daquela região não terem desfrutado de um grande banquete natalino, mesmo que eles não tivessem visto o Rei Salvador vestido trajes reais, trajes de nobreza, vestido em resplendor de glória, aqueles pastores, eles voltaram para as suas tarefas, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Algo muito precioso temos aqui. Somente Cristo pode trazer, de fato, a verdadeira alegria ao nosso coração. Somente Cristo. Somente contemplar Cristo pelos olhos da fé, por meio da santa palavra de Deus, somente essa atitude pode trazer alegria, alívio no nosso coração, júbilo, ternura, louvores a Deus. Somente Cristo pode trazer isso. Por mais precioso que seja o banquete natalino que você vier a desfrutar, ou talvez você não tenha um banquete para desfrutar na sua casa, saiba que somente Cristo pode gerar alegria imensurável no nosso coração. Somente Ele tem poder para isso. Aqueles homens experimentaram dessa grande alegria. E somente Cristo pode confirmar no coração a garantia de que Ele, de fato, é o nosso precioso Senhor e Salvador. E este é o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento de Jesus Cristo, o Rei Salvador, que não alegra o nosso coração por causa de um grande banquete natalino, mas sim alegra o nosso coração com a garantia de que Ele veio para que o homem fosse salvo por Ele, para que a morte não mais tivesse a posse sobre nós. O mesmo Jesus, o Rei Salvador, ele disse no Evangelho segundo João, no capítulo 6, verso 40, de fato a vontade de meu Pai é que todo aquele homem que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Talvez o teu olhar para o Natal seja um olhar simplista. Jesus é apenas uma criança envolvida em faixas? Ou é um homem que nasceu há mais de 2000 anos atrás, um homem comum? Ou é alguém que foi julgado e condenado à cruz? Como tantos outros. É apenas mais um. E eu quero te dizer neste momento, não. Não olhe com um olhar simplista. Ele não é alguém como outro qualquer. Ele é, de fato, o Salvador e o Rei. Comemorar o Natal é comemorarmos o nascimento daquele cujo reinado nunca mais terá fim. É comemorarmos sobre aquele que porá um fim de uma vez por todas no reinado da morte. É comemorarmos o nascimento daquele que retornará, não envolto em faixas e deitado numa manjedoura, mas voltará em muito esplendor, fulgor e muita glória, fazendo com que todos os joelhos se prostrem diante dele e fazendo com que toda a boca venha a confessar que ele é o Senhor de tudo. Que neste momento você contemple a Cristo e que ele reine poderosamente na tua vida, porque só ele é capaz de trazer a verdadeira alegria que nós tanto carecemos. Oremos.
Senhor meu Deus, o Senhor é aquele que tem poder de nos dar alegria, e essa alegria é fundamentada naquele que é o nosso Senhor, Salvador, Rei, aquele que nos comprou com seu precioso sangue, aquele que nasceu com a nossa natureza, porém sem pecado, que viveu a nossa vida, que morreu a nossa morte, que ressuscitou vencendo a morte, que ascendeu aos céus, que está governando à direita do Senhor e que governará para todo sempre, e que um dia determinado pelo Senhor retornará a este mundo, não mais como um bebê frágil, envolto em faixas, não mais como um homem simples que foi pego pelos judeus, pelo Império Romano, para ser crucificado, mas voltará em poder e muita glória para sujeitar este mundo de uma vez por todas e para trazer a ressurreição, a vida, todos aqueles que confiaram no Salvador Rei, Jesus Cristo. Que o Senhor faça com que aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem venha contemplar esse Cristo Salvador Todo-Poderoso, que é aquele que nos traz a verdadeira alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.